Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 146. Salmo 146. A Bíblia tem 150 salmos, então nós estamos aqui num salmo que está bem pertinho do final. Um grupo de salmos que faz o encerramento do livro dos Salmos, e é um conjunto de salmos que nós chamamos de salmos de aleluia. Por que eles são chamados salmos de aleluia? São chamados salmos de aleluia porque todos esses salmos começam com essa palavra aleluia e terminam com a palavra aleluia. E você já ouviu essa palavra, não viu? Ela é muito corriqueira nos lábios das pessoas, principalmente na nossa cultura, que tem tantos traços de cristianismo em geral. Até quem não lida com a Bíblia, até quem não lê a Bíblia, volta e meia acontece alguma coisa boa e fala o quê? Aleluia. A minha pergunta é a seguinte: você sabe o que significa aleluia? Vamos fazer um quiz aqui. Em quais livros da Bíblia aparece a palavra aleluia? Hã? Ok, vocês estão bem. Além do livro de Salmos, qual outro? Apocalipse. E só. A palavra aleluia só aparece no livro de Salmos, mais de 20 vezes, a partir do Salmo 104 até o final do livro. E aparece 3 vezes somente no livro de Apocalipse. A palavra aleluia no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Mas tornou-se uma expressão corriqueira. E muitas vezes as pessoas simplesmente repetem as palavras sem ter o conhecimento do verdadeiro significado dela e a razão dela ser. Nosso projeto hoje, na exposição da palavra, é entender o Salmo 146, que é um desses salmos de aleluia, e assim entender o nosso papel como adoradores desse Deus tremendo e altíssimo, e por que devemos dar aleluia. O que é que isso significa na nossa vida? Diz assim a santa palavra de Deus: aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Oremos. Pai bendito, nós estamos diante da tua santa palavra. Palavra inspirada pelo teu Espírito, palavra preservada pelo teu Espírito ao longo das gerações e palavra iluminada pelo teu Espírito àqueles que além e que o Senhor quer dar o conhecimento da tua verdade.
Por isso, ó Pai, nós nessa manhã oramos ao Senhor, clamamos pela iluminação do Teu Espírito Santo, rogamos que o Senhor mesmo, pela exposição da palavra, nos ensine. E isso sirva para a nossa mente, isso sirva para o nosso coração, isso sirva para nos abrir os olhos, para enxergarmos a Tua verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém. Adoração. Nós aprendemos pelo todo da Escritura que o homem foi criado por Deus para adorá-lo. Primeira pergunta do nosso catecismo: qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, para a sua adoração, para a consecução dos seus planos, para completar o seu plano, que é encher a terra da sua glória. Como é que Deus enche a terra da sua glória? Primeiro, através da criação. A própria criação de Deus deveria nos fazer observar, tirando obviamente os seres humanos, deveria nos fazer observar a glória do Deus tremendo. Mas a gente sabe que o homem é cego, não enxerga isso. Entretanto, Deus queria também levar a sua glória até os confins da terra, espalhando quem? Aqueles que foram criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o homem, então, foi criado por Deus para levar essa sua imagem até os confins da terra. E é por isso que o homem, assim, tendo sido criado para adorar a Deus, quando ele deixa de fazê-lo, quando ele se rebela contra o seu Criador, ele perde o seu papel, ele perde a sua função, ele perde o seu objetivo, e ele agora não mais se sente completo. Quando ele não adora a Deus, ele substituirá aquilo que ele deveria fazer por um falso Deus, ele substituirá a sua função por uma falsa função, e ele vai então desenvolver ao longo da sua estrada, ao longo da sua vida, as mais diversas maneiras de idolatria. É por isso que a gente olha ao nosso redor e vê as pessoas até com boas intenções, mas elas mesmo com as suas boas intenções, elas se afundam em determinadas atividades, em determinados objetivos na sua vida, porque elas precisam preencher vazios no seu papel, porque não sabem que devem adorar a Deus. Ontem eu assisti um pedacinho de uma entrevista bem antiga desse grande investidor, que é o homem mais rico do mundo, George Soros. Impressionante aquele homem, a maneira como ele coloca ali naquela entrevista o valor moral dele. Ele diz assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu faço boas coisas, mas quando eu estou negociando, eu sou imoral. Ele fala isso com todas essas palavras, ele repete várias vezes isso. Não, eu sei que eu sou imoral. Porque o grande alvo, o grande objetivo daquele homem é enriquecer. Então ele pegou uma coisa que pode ser boa, que são as riquezas, e transformou a riqueza numa idolatria essencial do seu coração, e para chegar aonde ele quer, não importam as maneiras, não importam os meios, não importa a sua imoralidade. E é interessante porque, ao longo da história, a gente vai vendo que esse senhor se tornou financiador de grandes causas ao redor do mundo. E ele financia grandes causas que, inclusive, são contrárias a muito daquilo que ele pensa, porque ele é um ser de contradições. É um ser de contradições. Nós fazemos isso. Mas não importa se é um multimilionário ou se é alguém pobre. O fato
é que qualquer pessoa que não entende que o seu papel é um papel de adoração, ela vai colocar um objeto de adoração que não é Deus na sua vida. Esses salmos, que começam no Salmo 146, os salmos chamados de Aleluia, eles então repetem essa expressão várias vezes. Por exemplo, se você olhar no Salmo 147, o Salmo vai falar sobre louvor e adoração, e eu fico me perguntando por que é que os nossos tradutores da Bíblia têm essa mania, às vezes, de mudar as coisas, porque se você observar o Salmo 147, ele não começa com a palavra aleluia na nossa tradução, mas no original é a palavra aleluia, que deveria estar aí bem no comecinho. Aleluia, louvai ao Senhor. E no Salmo 147, o louvor deve ser dado ao Senhor, porque Ele edifica Jerusalém, o lugar da sua habitação. Salmo 148, se você observar, começa com aleluia, e é um salmo que fala do louvor de toda a criação. Sol, lua, estrelas, tudo deve louvar ao Senhor. Aleluia! Salmo 149 fala da adoração da assembleia dos santos, do povo de Deus, que deve se dobrar diante dele em adoração. Salmo 150, tão conhecido, a doxologia final do livro de Salmos, que nos ensina que todas as coisas devem adorar a Deus, toda essa expressão de adoração deve ser levada, porque é devida ao Senhor. Mas se você observar, o Salmo 146, que nós acabamos de ler, ele começa nos falando, ou dando o tom da sequência desses salmos. Porque ainda que Jerusalém deva adorar a Deus, ainda que Israel deva adorar a Deus, ainda que a criação deva adorar a Deus, ainda que todas as coisas sejam devedoras da adoração de Deus, o texto começa com um diálogo com a alma. Louva, ó minha alma, ao Senhor. E aqui nós temos uma primeira lição fundamental e importantíssima no texto. E uma exortação que deve nos servir. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos orando ou adorando exteriormente no culto público. Mas pode ser que, e isso acontece em muitos lugares, que as pessoas manifestem maneiras, formas externas de adorar a Deus, mas a sua alma não esteja pronta para adorar o Senhor. A adoração verdadeira, que é devida a Deus, aliás, esse é o significado da expressão aleluia, é uma contração de duas palavrinhas que significa adorar, halel, que está no imperativo, halelu, e a contração com o nome de Deus, Yahvé. Louve a Deus. Você deve isso. É um imperativo, é uma ordem. O homem foi criado para isso e ele tem que cumprir esse papel. Esse é o significado da expressão aleluia. Louve a Deus, adore a Deus, porque você deve a Ele. Essa adoração, ela precisa começar com um escrutínio da alma, com o diálogo com a alma. Nós precisamos perguntar se nós somos encontrados por Deus, como o Senhor Jesus diz lá em João, que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos quebrar a falsa ideia de que aqueles homens, mulheres, aquele povo lá no Antigo Testamento, eles eram adoradores meramente mecânicos. A gente já ouviu descrições, né, de como era o culto no Antigo Testamento, muito diferente do que é hoje. O culto no Antigo Testamento, ele era feito com 2 sacrifícios diários,
um no comecinho do dia, outro no final do dia. O sacerdote ia lá, colocava toda aquela roupa, tomava os banhos de purificação, pegava aqueles cordeiros, imolava aqueles cordeiros, queimava aqueles cordeiros. E o próprio livro de Hebreus diz que aquilo era uma coisa repetitiva, era cansativo até num certo sentido. E a gente desenvolve a partir daí a ideia de que era meramente mecânico e que aquelas pessoas não eram verdadeiros adoradores. Isso não é verdade. O verdadeiro adorador, lá no Antigo Testamento, ele fazia essa oração, ou ele cantava esse cântico do Salmo 146, e ele tinha que olhar para a sua alma e ver se ele era encontrado diante de Deus como um desses que adora a Deus em espírito e em verdade. Então nós encontramos uma tensão no tema da adoração, entre a obrigação que nós temos de adorar, o ser humano tem a obrigação de adorar a Deus, mas é na adoração a Deus que ele encontra o seu papel, que ele encontra o seu objetivo e que ele encontra o seu prazer. Obrigação e prazer numa tensão abençoadora. E talvez você diga assim, mas pastor, não é exatamente essa ideia de que a adoração obrigada, essa obrigação de adorar, é isso que faz das pessoas hipócritas? Por exemplo, e aí os exemplos vêm, né? Se eu chegar e eu não tiver vontade, domingo cedo, de adorar a Deus, será que se eu for lá por obrigação, será que eu não vou me tornar um hipócrita? Se eu, durante o tempo que meus filhos estiverem debaixo da minha guarda, se eu obrigá-los a ir lá, será que eles também não vão se tornar hipócritas? Se é uma ordem, como é que eu tenho que fazer uma ordem e encontrar prazer em uma coisa que eu sou obrigado a fazer se eu não tiver vontade? Então surge essa tensão entre essas duas coisas. E é verdade. A adoração, ela tem que ser uma expressão real daquilo que Deus vem trabalhando no meu coração para que o nome dele seja adorado. Eu fui criado para adorar, essa é uma obrigação que eu tenho, mas em amor ele me acolhe, em amor ele me recolhe, em amor ele me traz para diante dele, para que eu aprenda num ato de gratidão a amar e a ter prazer nessa adoração. Então, existe sim a obrigação. Eu fui, na verdade, criado para ter prazer na adoração. Aliás, essa é uma das teses defendidas pelo pastor John Piper, quando ele faz uma mudançazinha nessa pergunta e resposta do catecismo, quando ele diz assim, que o homem foi criado para adorar a Deus em ter prazer nele. Não só adorar e gozá-lo para sempre, mas adorar e ter esse gozo em Deus por adorá-lo. Eu não sei se você já descobriu isso na vida. Pode ser que não. Pode ser que você ainda não tenha descoberto o prazer de adorar a Deus. Pode ser que você esteja aqui hoje e a sua religião ou a sua falta de religião seja algo meramente mecânico. Mas eu quero dizer para vocês que em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que em Cristo Jesus é possível que você, uma vez convocado por Deus, entendendo a sua obrigação de adorar a Deus verdadeiramente, você aprenda e seja encontrado por Deus como um desses adoradores que adoram a Deus, como Jesus os busca, em espírito e em verdade. O senhor vai me convencer disso hoje, pastor? Não. Eu não tenho a menor capacidade de convencer de nenhuma dessas coisas. Mas o Espírito Santo tem. E ao longo desses anos, aqui nesse lugar, eu tenho visto o Espírito Santo agir na vida, no coração e criar adoradores pelo nascimento de Cristo na vida dessas pessoas.
E de repente, diante dos olhos, começo a ver a esses que Deus faz literalmente nascer de novo e nascem para adorar a Deus. Percebe a ideia do novo nascimento? De alguém que é obrigado, mas não entende o prazer e agora nasce de novo e nasce como um adorador a Deus. E o primeiro passo para fazer isso, e a maneira como o Espírito Santo faz essas coisas, é nos dando uma consciência da adoração. Por isso o texto começa dizendo: louva, ó minha alma, ao Senhor. É necessário que Deus nos convença pelo seu Espírito a termos uma consciência clara da necessidade de adorar a Deus com integridade, de que isso não seja meramente algo exterior, de que eu não tenha só um costume de ir à igreja, de que eu não tenha só um costume de aparecer num lugar, que eu não tenha o costume só de ir cantar algumas coisas, ouvir algumas orações. Não, queridos, é algo muito maior, é algo muito mais profundo, é quando nós sabemos dizer e podemos dizer: louva, ó minha alma, ao Senhor. É a compreensão de uma adoração que não é meramente externa, que não é uma adoração mecânica, mas uma visão clara de uma adoração relacional. Sabe por que eu adoro? Sabe por que eu venho falar aqui para vocês e me emociono? Sabe por que quando eu vou pregar o Evangelho, às vezes vocês me veem em lágrimas? Porque eu sei, porque eu conheci esse a quem eu adoro. Porque esse povo que se relaciona aqui como irmãos em Cristo, também conheceram em primeiro lugar a esse Deus que é o Deus da salvação de cada um. Então, quando o salmista fala com a sua própria alma, ele está dizendo que a integralidade daquilo que ele é deve adorar a Deus. Como nós lemos lá no livro de Deuteronômio. Como o Salmo reflete o conceito do Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, tudo que eu sou, tudo que eu fui feito, tudo que eu suponho ter, deve louvar a Deus. Não pode existir um canto, não pode existir uma área obscura da minha vida, no meu ser, no meu coração, em que eu diga assim: isso aqui não pertence ao Senhor. É um chamado à sinceridade diante de Deus. Para que sejamos adoradores inteiros, completos. E aqui, queridos, existe um grande perigo. Vocês já ouviram falar do farisaísmo, não é? O farisaísmo é uma seita que nasceu entre os judeus. Era uma seita grande e dominante até da cultura do judaísmo, lá na época do Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que o farisaísmo ele tenha nascido no meio do povo judeu como algo, digamos assim, legítimo. Uma necessidade de conservar princípios da verdade revelada de Deus. Mas aquilo tornou-se algo em que não fazia mais parte a alma daqueles homens praticantes daquela seita dos fariseus. O importante para eles não era a intimidade com o Deus da palavra. Não era ser sincero e verdadeiro diante de Deus. E aquilo se tornou um movimento altamente hipócrita, porque a sinceridade deu lugar a uma forma externa, a intimidade deu lugar ao status religioso, e os fariseus da época de Jesus, segundo o próprio Senhor Jesus, eram os mais hipócritas entre todos. E eu acredito que eles começaram com boa intenção, mas com má teologia. Com boa vontade, mas se tornaram hipócritas, porque não entenderam a verdade. E se a gente lê no Novo Testamento, o que os fariseus gostavam? Os fariseus gostavam do status. Eles gostavam do status no meio do povo. Todo mundo olhava para eles e falava: uau, esse cara aí é
fariseu, esse cara é o cara. Eles eram tratados com a importância de serem fariseus, mas os fariseus já não podiam dizer diante de Deus: louva a minha alma ao Senhor. Eles não reconheciam o seu estado de pecaminosidade, eles não reconheciam sua necessidade da graça, geralmente eram cheios de conceitos de justiça própria. Lembra da ilustração que Jesus dá do fariseu que subiu para o monte? O que ele dizia? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como este pecador. É o não reconhecimento do seu estado de miséria diante de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns de vocês aqui vieram de outras igrejas, já idosas, e a gente vê isso muito em igrejas idosas. Pessoas que cresceram nessas igrejas, nas quais a religião externa tomou o lugar da intimidade com Deus. E aí então nós começamos a colocar algumas coisas, algumas áreas das nossas vidas, dizendo: Deus, não toca nisso, Deus, não mexe naquilo outro. A gente perde a consciência de adorar intimamente a Deus em espírito e em verdade. E aqui vem uma exortação séria para nós, membros pelo menos dessa igreja. Nós somos membros de uma igreja de tradição calvinista. Eu amo essa nossa tradição. Eu amo a nossa tradição puritana. Eu amo a nossa tradição da verdade. Eu amo todas essas coisas que Deus nos deu como povo de Deus que somos. Mas eu temo. Eu temo que com o tempo nós comecemos a nos deixar tomar por certos pecados que nos são muito peculiares. O presbítero Solano Portela, que já pregou aqui algumas vezes, ele escreveu um livrinho chamado 5 Pecados que Ameaçam os Calvinistas. E dentre eles todos tem um que eu destaco nessa hora. É o orgulho. É o orgulho. É o orgulho. Então tira essa expressão do plural, 5 pecados que ameaçam os calvinistas, e coloca no singular. Qual é o pecado que te ameaça dentro dessa teologia e dentro dessa tradição que você está, e que pode te impedir de dizer: louva, ó minha alma, ao Senhor? Essa é a primeira lição. Para nos tornarmos adoradores, para sermos esses adoradores verdadeiros, nós precisamos ter uma consciência do tipo de adoração e de adorador que Deus busca. Aquele que foi trabalhado pelo Espírito Santo, por isso, adoradores que o adoram em espírito. Aqueles que foram sarados, curados, justificados, trabalhados por aquele que é a verdade, Jesus Cristo. É assim que devemos adorar. Segunda lição importante do nosso texto é que a nossa adoração, ela precisa ser feita nessa perspectiva das coisas que são eternas. O salmista diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Então ele está limitando essa adoração a esse período no qual ele está aqui na história terrena. Mas ele diz na segunda parte do texto: eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E aqui você pode traduzir: enquanto eu for. Eu louvarei ao Senhor enquanto eu existir. E eu acredito, ao contrário do que muitos pensam, que nossos irmãos no Antigo Testamento, eles tinham sim muitas indicações, talvez não a mesma clareza que nós temos com a teologia do Novo Testamento, da sua vida, da sua eternidade e da sua adoração eterna. Nós estamos adorando aqui como um antepasto da adoração eterna.
Aqui é o princípio da nossa vida de adoradores. Mas uma vez adoradores, eternamente seremos adoradores. Esse papel que eu cumpro aqui, eu vou cumprir por toda a eternidade. Esses cânticos que nós cantamos aqui, por isso eu pedi para cantarmos esse primeiro cântico da nossa liturgia, que é o cântico do Apocalipse, porque ele tem essa dimensão do povo de Deus na eternidade, adorando ao Cordeiro que tirou os seus pecados. A eternidade, ela dirige, ela serve como um rumo para que a minha adoração, ela não seja meramente uma adoração apegada às coisas da terra. Aqui nessa terra e aqui nesse mundo nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui só experimentando essas coisas da eternidade. A minha adoração, ela deve ser guiada pelo conceito claro de que eu devo adorar além da mera existência terrena, de que eu sou mais do que um adorador meramente terreno, mas com a consciência de que eu estarei junto com essa igreja vitoriosa de Cristo na eternidade, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. E levantando honra, glória, força, majestade a esse por toda a eternidade. Isso, queridos, faz toda a diferença na adoração. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que você vai acordar doente. Vai ter um dia que você vai acordar de mau humor. Vai ter um dia que você vai acordar desempregado. Vai ter um dia em que você vai acordar brigado com alguém. Vai ter um dia que você vai acordar emburrado. Vai ter um dia em que você vai acordar sem as coisas que você acha trazem a sua tranquilidade no dia a dia aqui nessa terra. E nesse dia você continua a ser adorador. Vai acordar um dia em que partes de você, que você julga hoje talvez sejam essenciais na sua vida, vão estar faltando. Você vai acordar um dia de luto. E você vai continuar a ser adorador. O que nos dá perspectiva é que nós temos a condição de, apesar das tristezas do mundo, apesar das sombras do mundo, continuarmos a ser adoradores. Sabe qual que é o grande problema da adoração contemporânea, dessa chamada igreja moderna hoje? É que ela é uma adoração consumista. Ela é uma operação de troca com Deus. Olha, Deus, o Senhor me dá isso, eu te dou aquilo. O Senhor me dá isso, eu te dou aquilo. O Senhor me dá tal, eu dou a minha adoração para o Senhor. Mas se o Senhor não me der o que eu quero, então eu não vou te dar a adoração. Como se Deus precisasse da nossa adoração. Como se Deus fosse carente daquilo que eu faço. Nós não entendemos que nós temos um privilégio de adorar a Deus. Mas hoje em dia, a adoração é prosperidade. A adoração é no imediato. A adoração é na minha relação, é na minha realização pessoal. Falta completamente a noção de uma adoração eterna. A consciência de que a adoração não é favor para Deus. A consciência de que nós fomos criados para adorar a Deus aqui, agora e eternamente. Nossa adoração deve ser guiada por isso, queridos. É a consciência dessa adoração verdadeira que dá para nós cristãos a direção para o estabelecimento, inclusive, da nossa escala de valores na vida. Nada vem antes de Deus, nada vem antes da adoração a Deus, e nada na minha vida deve atrapalhar e interferir a minha adoração ao meu Deus. Qual o bem mais precioso que você tem aqui na vida? Excetuando a pessoa de Cristo e a expressão do Salmo 16 que diz: eu não tenho nenhum outro bem.
Sua família? Sua esposa? Seus filhos? Então deixa eu te contar um segredo. Todas essas coisas boas, belas que Deus criou, o casamento, a família e os filhos, podem se tornar para nós objetos de idolatria. Todos eles. O grande segredo é você usar das coisas mais preciosas e mais próximas do seu coração como instrumentos da adoração a Deus. Por isso que você deve amar, marido, a sua esposa como nunca. Deve amar seus filhos como nunca, debaixo dos valores da palavra de Deus, da Escritura. E usar isso como um instrumento para adorar o Senhor. A mesma coisa com o seu serviço, a mesma coisa com a sua profissão, com o seu trabalho. Use essas coisas como instrumento na adoração. A sua vida na igreja. Às vezes eu me perturbo de ver como é que algumas pessoas vivem na igreja. Elas vivem na igreja emburradas, elas vivem na igreja brigando uns com os outros, elas vivem na igreja, às vezes, causando problema para os outros. Até a vida eclesiástica, ao invés de ser um instrumento para adorar, ao invés de ser um instrumento para eu aprender a amar o outro, ao invés de ser um instrumento para eu abraçar o meu irmão, ela serve como uma pedra de tropeço, porque essa pessoa não se enxerga como um cidadão do céu. A sua vida como cidadão brasileiro deve ser um instrumento de adoração a Deus. Todas as áreas da sua existência, tão importantes e fundamentais, devem servir para honrar a Deus na perspectiva da eternidade. Sabe por quê? Porque no céu você não vai ter cidadania brasileira. Deus vai mudar a configuração das coisas conforme nós as conhecemos, para que nós entendamos que devemos louvar a Deus na perspectiva da eternidade. Terceira grande lição do texto é que nós devemos aprender a adorar a Deus com confiança e esperança. Confiança e esperança. A partir do verso 3, o texto diz assim: não confiem em príncipes, não confiem em filhos de homens, porque neles não há salvação. Eles morrem, voltam ao pó, os seus desígnios, as suas vontades, elas perecem. Mas bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó, que é o seu auxílio, que é o que está ao seu lado. Esse tem a sua esperança no Senhor Jeová, aquele que fez os céus e a terra. Talvez um pouquinho de contexto aqui nos ajude a entender. Há uma possibilidade, eu não estou dizendo que é com certeza, mas eu vou usar dessa possibilidade como uma ajuda para interpretar. Há um manuscrito grego antigo chamado Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que afirma que esse salmo ele foi um salmo composto por Ageu e Zacarias. Ora, Ageu e Zacarias são profetas que nós chamamos pós-exílicos, depois que o povo ficou 70 anos como disciplina de Deus no cativeiro da Babilônia. O povo de Israel tinha sido destruído naquele tempo pela Síria, e o povo de Judá, o remanescente do povo de Deus, foi levado para o cativeiro para aqueles 70 anos longe. Depois de 70 anos, Deus traz o povo de volta, e eles começam a reconstruir os muros de Jerusalém, começam a reconstruir o templo, começam a reconstruir as suas casas e assim por diante. Aquele período foi muito conturbado para o povo de Deus, porque Deus realizou grandes milagres, por exemplo, a própria volta do cativeiro, foi um milagre de Deus. Era um povo que não tinha mais estrutura econômica, liderança, eles não tinham quase nada mais. Deus pega aquele povo do meio do cativeiro e leva de volta para a terra. Impensável. Salmo 126 fala sobre isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Não dava para acreditar, mas Deus fez.
Só que, quando eles chegaram lá na terra, eles encontraram os inimigos na terra. Então eles tinham que lidar com a bênção daquilo que Deus tinha dado para eles e ao mesmo tempo os inimigos. E os inimigos não eram gente boa, legal, politicamente correto, nada disso. Eles infernizavam a vida do povo de Deus, infernizavam a vida de Israel. E eles então viram que ao longo do tempo, as alianças com os reis, elas eram alteradas pelas circunstâncias. Os reis morriam, os reinados se desfaziam, os nobres, que eram anteriormente aqueles que estavam no topo, se tornavam escravos, e com eles os tratos, as alianças e as esperanças iam embora. Leia de novo o verso. Não confieis em príncipes. Não confiem nos filhos dos homens, porque eles não podem definitivamente salvar. O espírito sai, eles voltam ao pó no mesmo dia. Suas vontades, seus desígnios, seus tratos, seus acordos se desfazem. Lembra quem dominou depois desse período da volta do povo do cativeiro? Primeiro foi o grande Nabucodonosor, que levou o povo para o cativeiro, e depois veio uma série de reis, um derrubava o outro, e depois dessa série de reis, imperaram, sabe quem? Os gregos. Você conhece a história de Alexandre o Grande? Gente, Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores da face da terra, dominou a face da terra. Seu alvo, aos 25 anos de idade, era conquistar o mundo conhecido. Alexandre teve debaixo do seu domínio mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Eu estou falando de 3 séculos antes de Cristo. Ele conquistou e construiu todas essas coisas em pouquíssimos anos. Por isso ele é chamado de Alexandre o Grande. E obviamente os teóricos, os estudiosos têm várias teorias a respeito disso. Mas uma delas é que ele morreu de febre amarela, picado por um mosquito. Um mosquito. Ele morreu de febre amarela. O homem que dominava 1,5 milhão de quilômetros quadrados da face da terra. Não tinha vacina. Não confiem em príncipes. Não confiem nos filhos dos homens, neles não há salvação. O bem-aventurado é aquele que conhece ao Senhor, que tem o Deus de Jacó como aquele a quem ele corre, que é o seu auxílio, porque a esperança dele está no Senhor. O Senhor é a esperança. Ele é quem faz justiça. E todo salmo vai descrever essa justiça de Deus, porque Deus é o Deus da história. Em primeiro lugar, verso 6, porque Ele é o Criador. Ele é o dono do mar. Ele é o dono de tudo que há. Ele é o dono do 1,5 milhão de quilômetros quadrados de Alexandre. Ele é o Deus que faz justiça ao oprimido. Ele é Deus que dá pão ao que tem fome. Ele é o que liberta os encarcerados. Ele abre os olhos aos cegos. Ele levanta os abatidos. Ele ama os justos. E se esse salmo não está falando de Jesus Cristo? Se esse salmo não está falando desse Senhor que liberta? Desse que veio para libertar de fato e de verdade. E se você é um crente, se você acredita no Senhor Jesus, Ele é o seu Senhor e Ele te deu essa libertação. Ele vai te guardar, verso 9, aqui na sua peregrinação. Ele vai amparar o órfão, a viúva. Porque Deus é assim. Porque Jesus Cristo é assim.
Porque essa é a confiança que a Escritura, que a palavra de Deus nos dá, nos garante. Então, uma adoração consciente, íntima, uma adoração na perspectiva da eternidade, uma adoração confiante e cheia de esperança naquilo que o meu Senhor fez, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fará. Eu tenho razão para confiar no meu Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. E assim eu adoro ao meu Senhor. É interessante ao longo da vida olhar e ver a maneira como cada um de nós experimentamos esses atos da verdade e da santidade de Deus. Um adora Deus porque Deus o preservou, porque preservou o seu próximo em vida. E o outro adora Deus porque Deus levou. Mas ambos adoram a Deus, ambos conhecem o Senhor, ambos têm a mesma esperança, ambos têm a mesma confiança, ambos têm o mesmo Senhor, ambos têm a mesma perspectiva da eternidade, ambos têm a mesma consciência, sabe por quê? A última orientação do Salmo, porque adoram na perspectiva do reino. O Senhor, Jeová, reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da história. Eu tenho um Senhor. Essa igreja tem um Senhor. E esse Senhor, Ele reina uma geração depois da outra. Nós estudamos aqui o livro de Gênesis. E nós vimos as gerações desde Adão até José. A graça incansável de Deus lidando com gente imperfeita, com gente estragada, mas graça. E a graça conserta aquilo que nós sequer podemos pensar. Confiança, ela nos vem ao coração quando nós entendemos o reinado de Deus sobre todas as coisas. E a minha pergunta para você é: você acredita nisso? Você acredita que esse ato seu de inalar e expirar está debaixo do controle de Deus? É isso que a Escritura diz. É isso que a Escritura afirma. E aqueles que são seus, Ele cuida do seu deitar e do seu levantar. Ele cuida de todas as coisas, não importando as circunstâncias. Deus nos torna íntegros para a sua adoração, quando nós temos a clara perspectiva do seu reino. Deixa eu falar uma coisa. Eu amo a Igreja de Jesus Cristo. Eu amo a denominação que eu sou parte, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu acredito que a igreja, sim, é a expressão desse reino. Mas eu amo o reino acima de todas essas outras coisas. Nosso trabalho, nossa cooperação, ela é nos processos de manifestar o reinado de Cristo no mundo no qual nós vivemos. Deus nos colocou aqui no bairro da Barra Funda, na cidade de São Paulo,
para que aqui nós sejamos essa manifestação, essa evidência clara, por meio dos relacionamentos, por meio da adoração, por meio do serviço, por meio do trabalho do reino de Deus. No dia em que qualquer coisa abaixo do reino tomar o lugar do reino, a sua adoração vai se tornar mesquinha. Mesquinha. Pequena. Porque o reino de Deus é maior. Diante dessas coisas todas, queridos, o que faremos? Primeiro, não haverá verdadeira adoração sem sinceridade. Não tem jeito. Você vai precisar se confrontar e falar com a sua alma. E isso acontece diante de Deus, isso acontece diante dos irmãos, isso acontece diante da igreja, à medida em que Ele mesmo nos dá as circunstâncias para a nossa autoconfrontação e para a confrontação de uns com os outros. Então, você quer aprender a orar? Eu sei como é que eu sou para orar. A minha tendência a orar é mais ou menos o seguinte, é colocar tudo numa pessoa diferente da minha, entrar num automático, repetir uma série de coisas que eu sempre repito: Deus abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa minha mãe, abençoa meu filho, abençoa minha filha. E tem hora que eu tenho que parar no meio da minha oração e dizer assim: Deus, ajusta minha alma. Senhor, me ensina a te adorar. Me ensina a ser grato. Me ensina a ter ações de graças. Me ensina a querer parar de fazer o trabalho de Cristo e consertar o mundo. E deixa que o Senhor Jesus me conserte para eu ser instrumento. Então esse é o meu primeiro desafio para você. Quando você for para casa, quando você for fazer as suas orações, ou quando nós formos orar aqui ao final. Não esqueça de falar com a sua alma diante de Deus. Segunda coisa, você precisa ser encharcado da verdade da Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia, ela nos mostra a realidade do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está olhando para o mundo aqui, você está vendo as coisas. Só que a maneira como nós entendemos o mundo, quando ela não é encharcada da verdade bíblica, nós enxergamos a realidade de maneira errada. Essas coisas, elas minam a nossa confiança em Deus. E parte dessa realidade bíblica é, sim, o fato de que aqui nós somos peregrinos aguardando esse momento da eternidade, aguardando a volta de Cristo, aguardando o novo céu, aguardando a nova terra, e enquanto isso nós fazemos a obra do Senhor. Você precisa ter essa linha clara na sua cabeça. Você só vai desenvolver essa linha clara na sua cabeça quanto mais você ouvir a exposição da palavra de Deus, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você ler a respeito da palavra de Deus, porque isso vai te dar perspectiva correta para fazer as coisas corretamente. Encharque-se da verdade. Quanto mais encharcado da verdade, mais próximo de adorar a Deus plenamente você vai chegar. Sabe por quê? Porque adorar em espírito e em verdade significa adorar na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a verdade. Significa adorar na perspectiva da verdade de Deus que foi colocada para nós na palavra, na Escritura, para que nós o aprendêssemos. E se existe uma máxima clara na Bíblia, é que teologia ruim gera adoração ruim. Por isso é tão importante entendermos essa verdade. E por último, queridos, confiança.
Viver em confiança no Senhor significa aplicar padrões de Deus nos meus atos. O que isso significa? Significa que tem hora que eu vou ler aqui na Bíblia alguma coisa, alguma verdade, e o meu coração vai ficar em dúvida. E aí, agora, o que eu faço? Porque eu estou achando que é melhor assim, mas a Escritura está me dizendo que o caminho é esse. O que você vai fazer? Sabe qual é a nossa tendência natural? É confiar em nós mesmos e não confiar em Deus. Então a Bíblia diz para você com toda clareza, olha, fale a verdade em amor. Mas tem hora que a gente fica tentado em fazer o quê? Dizer a mentira em amor. Vocês já viram que a gente faz isso? Você já falou mentira em amor? Você já conheceu isso? Falar mentira em amor é você acha assim, se eu não disser a verdade para essa pessoa, eu acho que eu estou amando ela mais do que falando a verdade. Nós nos iludimos. Nós nos enganamos, nosso coração é fábrica de ídolos, nós não falamos a verdade ao nosso redor, nem para nós mesmos e nem para o outro, e quando a gente faz isso, a gente não sabe, a gente não aprende a adorar, a gente não confia no padrão de Deus para a vida. Verdade relacional. A Escritura diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. A Escritura diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Mas eu sou cheio de dúvidas a esse respeito. Porque eu quero amar mais a mim do que a minha esposa. Eu nem quero amar o próximo como a mim mesmo. Eu sempre quero colocar numa escala menor. Aplique o padrão de Deus. E por último, busque o reino de Deus. Lembra lá de Mateus capítulo 6, do Sermão do Monte? Eu sei que a gente tem ansiedade, gente. Eu tenho ansiedades humanas, naturais, coisas do coração. Eu me coloco em enrascada na vida, eu pego serviço demais para fazer, eu pego coisa demais que eu tenho que responder, muita coisa. De vez em quando eu me sobressalto com ansiedade. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou atingir o padrão do meu chefe? A gente fica ansioso. Nesses momentos significa que a gente está deixando o padrão do reino de Deus de lado. Nesse momento significa que a gente está deixando de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e confiar que as outras coisas Deus vai nos dar. E a última coisa que eu quero dizer para você que quem sabe é membro de igreja já há muito tempo, eu falei isso no domingo passado, parece um padrão, as pessoas vêm para a igreja, elas são recebidas de alguma maneira ou de outra na igreja, no próximo domingo elas somem. Elas têm essa impressão institucional, emocional, de que agora que eu sou parte, eu tenho meu nome lá no negócio, meu nome está escrito no livro da vida, eu não preciso mais nem aparecer. Mas tem esse que não aparece e tem aquele que aparece, mas que não busca o reino de Deus. E ele vai vivendo iludido na igreja. Ele não tem nenhuma dessas coisas. Ele não tem adoração sincera, ele não busca a verdade, ele não confia em Deus, mas ele tem uma vida religiosa, piedosa, aparentemente. Esses eu acredito que são aqueles que no dia do grande julgamento vão chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, Senhor, e ele vai virar assim, não te conheço. Mas Senhor, não te conheço. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida diante do Senhor.